em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João é um dos evangelhos diferentes, dentre Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um evangelho diferente dos outros três. Tá? E ele é bem especial. Se você ainda não leu a Bíblia e quer um caminho, uma forma talvez a mais simples, eu te indicaria, comece lendo o Evangelho de João. Jesus é apresentado por João de uma forma bem diferente dos outros. Não que os outros não são importantes. Né? João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Nós podemos ficar em pé? Assim as cadeiras descansam, né? E nós podemos também, de uma forma física, eu sei que a honra não é só física, mas de uma forma física honrar também a palavra do Senhor. Você já achou? Diga amém. Não achou? Diga Escola de Ministérios. Todo mundo achou. Então, Evangelho de João 15. Diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Já não os chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Abra sua Bíblia também, vá um pouquinho mais para frente, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 3 em diante. Só quero ler a respeito dessa igreja que fazia a obra do Senhor. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Paulo está falando à igreja de Colossos, e ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que podemos abrir, Senhor, e porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela pode tocar a nossa vida. Senhor, e nós pedimos que isso aconteça, Espírito Santo, que a palavra do Senhor se torne vida para nós. E nesta noite, Senhor, confortando e confrontando, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar,
Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Pode sentar. Fala, que bom estar aqui com você. Que bom estar aqui com você. Eu quero falar nessa noite sobre vivendo a mudança de estação espiritual. Vivendo uma mudança de estação espiritual. Quantas pessoas já viveram mudanças em suas vidas? Quantos acham que já cresceram espiritualmente? Quantos acham que já chegaram na medida de varão perfeito? Nós estamos aqui nesta noite e o texto que eu li, onde Jesus fala com os discípulos, ele fala de uma mudança que estava acontecendo no ministério deles, uma mudança de estação no ministério dos discípulos. Até então, ele diz que os chamava de servos, mas que agora eles passariam a ser chamados de amigos. Essa é uma mudança bem forte, sim ou não? Uma mudança forte. Deixar de ser servo para ser amigo é uma mudança muito grande. É uma mudança de estação. Hoje nós estamos aqui celebrando a mudança de estação nossa como igreja. Nós estamos na estação do... Qual estação que a gente está? Cultivo. Fala para a pessoa que está do seu lado bem firme. Você, do cultivo, viu? Do cultivo. As estações, então, falam de coisas que acontecem na nossa vida, né? E diferentes das que já estavam acontecendo. E nós precisamos entender esses processos e a forma como nós reagimos. Nós somos figuras das árvores. A Bíblia fala que aquele que é fiel ao Senhor vai ser chamado de carvalhos de justiça. Nós somos, então, carvalhos de justiça. Então, agora o que acontece com a árvore? Ela permanece, a partir do momento que ela nasce, brota, ela permanece enraizada naquele lugar onde ela... Mas ali passa inverno, verão, outono, primavera, e a árvore aprende a lidar com todas essas situações. Da mesma forma, nós precisamos aprender com as mudanças de estações que acontecem na nossa vida. Quantos aqui já passaram por invernos na sua vida? Tem alguém passando por inverno? Quantos já passaram por verões na sua vida? Esse é o ciclo da vida. Não é o fato de nós termos aceitado Jesus que nós vamos estar ilesos às intempéries da vida, às situações complicadas da vida. Nós vamos sempre lidar com inverno, verão, primavera, outono. Nós sempre vamos lidar com estações. O que nós precisamos aprender é como reagir em cada uma delas. O que nós precisamos aprender é como nos preparar para cada uma delas. Hoje de manhã, nós estávamos aqui, e o que aconteceu? Algumas pessoas foram pegas de surpresa, porque o tempo não estava tão frio, né? E as pessoas vieram para a igreja e alguns estavam com uma camisa, mas com frio. Estavam com a camisa, mas com frio. Saber que nós lidamos com as mudanças de estações faz com que nós nos preparemos para elas. Quando vai chegar a estação do inverno, o que nós fazemos? O que você faz? Qual providência? Hã? Não entendi nada. Compra roupa de frio, blusa. Compra coberta ou tira a coberta do armário, dá uma lavadinha nela que ela está cheia de poeira. O que mais? Alguns compram um aquecedor.
pega lenha para a lareira. Aqui não tem isso, né? Coisa de americano, né? Nós precisamos nos preparar. E quando vem o verão, de que forma nós nos preparamos? Ventilador, limpa o ar-condicionado, instala o ar-condicionado, compra uma roupa mais leve, uma camiseta, já acerta a conta do clube para voltar aí na piscina. Nós passamos pelas estações, então nós precisamos aprender a reagir. E precisamos aprender também a nos preparar para cada uma delas. Como igreja, nós então estamos transicionando. A estação do cultivo, o que significa cultivo? O que a gente faz no tempo do cultivo? Planta. Para plantar, antes tem que fazer algo. Tem que preparar a terra. Tem que preparar a terra. A gente prepara a terra e lança a semente. E é isso que eu quero falar hoje, vivendo essas mudanças na vida espiritual, trazendo essa figura da estação para a nossa vida, trazendo essas diferenças e como nós precisamos lidar com elas, como igreja. Amém? Tem uma história de uma coruja que tinha uma amiga que era muito próxima, uma pombinha. E a coruja um dia aprontou suas malas e estava indo embora. E encontrou com a sua amiga pombinha. E a pombinha fez aquela pergunta: dona coruja, para onde a senhora está indo? Eu estou indo para bem longe daqui. Eu quero ir para bem longe daqui. E a amiga pombinha fala: mas por que você quer ir para bem longe? Sabe por quê? Porque ninguém gosta do meu piado. Ninguém gosta do meu pio. Então eu quero ir embora, não quero saber de ninguém. Eu quero ir embora deste lugar. Então a pombinha vira para sua amiga coruja e fala: olha, se de repente você mudar o seu piado, você pode ficar aqui. De repente é alguma coisa tão simples, tão pequena que você pode fazer. E ela aconselhou então aquela coruja. Eu não sei qual que é o final da história. Que essa coruja, essa pombinha, somos nós. E muitas vezes nós encontramos problemas e talvez a gente pode tomar a atitude da coruja, pegar as nossas malas e querer fugir. Mas lá para onde você vai continuar com o mesmo piado, com o mesmo problema. Então nós somos chamados, como a nossa amiga pombinha, a transformar a nossa vida, a aprender o novo, a não fugir dos problemas, mas nos transformarmos, a nos transformarmos. Olha para a pessoa que está do seu lado, com um olhar sincero e fala: você vai fugir ou vai se transformar? No texto de João 15, Jesus está falando sobre a videira, a plantação de vinha, e ele fala assim: olha, eu sou, a videira, meu pai é o agricultor, e todo ramo que está em mim, esse vai dar fruto. Mas o pai é agricultor, o pai poda, o pai cuida. E ele está falando sobre essa figura, falando dessa figura para o reino de Deus, e de que nós somos esses ramos ligados a ele. Mas chega um momento em que ele para de falar sobre isso, e ele fala assim: agora eu quero dizer para vocês, eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. E essa figura, Jesus está falando de uma nova etapa que nós precisamos viver. Então eu quero trazer algumas lições a respeito da mudança de estação. E a primeira lição é que mudança de estação é mudança de vida. Mudança da maneira como nós respondemos à vida. Como é que está
a vida de muitas pessoas. Talvez você já viveu isso, ou talvez você está vivendo isso. Tem muita gente que está, a sua vida, o seu coração é como se fosse uma mata fechada, cheia de tudo quanto é coisa, boa e ruim, misturado. O coração está essa coisa selvagem, essa mata não explorada. E tem a sua utilidade, mas quando o dono da terra chega e fala assim: olha, eu tenho essa terra, mas eu quero criar tal cultura nessa terra. Então, o dono da terra faz aquilo que nós falamos que faz no tempo do cultivo. Tem que passar a máquina, tem que preparar, tem que mexer a terra, porque logo em seguida ele vai colocar sementes naquela terra. A nossa vida, quando nós estamos sem Deus, é como esse campo que está aí. Tem coisas boas e coisas ruins. Mas talvez a gente não esteja cumprindo o propósito do Criador, do dono da terra, da nossa vida, do nosso coração. Quando a gente está longe de Deus, nós estamos como essa terra, como essa mata fechada. E daí talvez não dê para definir muita coisa. Talvez não dê para entrar na história da vida. Talvez já passou gente ali, machucou, já teve situações ruins. Essa é a história de muita gente. Mas Deus é um Deus que quer trazer coisas novas. Então Deus fala assim: olha, você é um terreno, eu comprei você. Você é um terreno que eu comprei. Um dia eu morri lá na cruz e comprei a sua vida, paguei o preço da sua vida lá na cruz. Então você é meu, é minha. E eu quero que você, a sua vida, seja para minha glória. Então eu vou pegar esse terreno e vou plantar coisas novas. Então, quando nós aceitamos Jesus, Jesus vem, mexe a terra do nosso coração. E nós abrimos o coração e entra a semente da palavra de Deus. A semente da palavra de Deus vem, entra no nosso coração e a partir dali nasce uma nova vida. A semente é aquela semente que cai, ela precisa morrer, então nasce uma nova vida, uma nova planta ali. E aqueles então que abrem o seu coração para Jesus, Jesus de fato entra, e a partir dali ela começa a viver uma nova vida. Na mesma terra, tá? Eu brinquei de manhã que a carcaça continua a mesma. O corpinho é o mesmo. Mas por dentro algo de espiritual nasceu. Há uma nova vida aqui dentro. Há algo brotando aqui dentro. Porque nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus. É isso que essa começa a mudança de uma forma mais forte. Então esse é o tempo do cultivo, a estação do cultivo ela é assim. Prepara a terra, limpa, tira todas as sujeiras e vai lá e deposita a semente. Nosso coração precisa estar aberto sempre para as sementes da palavra. E a partir de então, você está numa nova fase da sua vida. E a partir de que a semente cai, começa então a sair um pequeno brotinho ali. Na estação do cultivo, do cultivo, nós limpamos a terra e semeamos. Mas então nasce o brotinho, agora entra a estação do cuidado. O que nós precisamos fazer então? Começou a brotar a planta, o que nós precisamos fazer? Tem que regar? O que mais tem que fazer com essa plantinha? Adubar? Tirar mato, praga, que mesmo assim vem? O que mais? Está sempre por perto. Alguém falou alguma coisa aqui que eu não ouvi. Proteger. Proteger. O tempo, a estação do cuidado é essa estação onde nós vamos olhar para a plantinha e cuidar dessa plantinha. Vamos olhar para essa plantinha e falar assim: olha, você nasceu, mas agora você precisa dos cuidados. Na vida espiritual nós passamos
por fases como nós passamos na nossa vida. Assim como a semente caiu, ficou debaixo da terra, né? Aqui está, a Edmara fez uma decoração bonita aqui para passar para nós a ideia do cultivo. Então a semente caiu lá e fica, né, na terra. Assim como um dia o bebê era uma sementinha que estava dentro da mãe. Nós vimos aqui as crianças que nós pudemos apresentar. Estava lá dentro da mãe. E aí sai, né? E o que a gente precisa fazer com o bebê? Cuidar? De que jeito? Dar banho, amamentar. Está ali a Ju, está ali com a mão na barriga, só parecendo a lâmpada, esfregando. Eu esfrego por outros motivos, mas ela... Está ali só na espera, né? Está nessa sementinha que está ali dentro. Estamos aguardando. A vida da Alana. É isso? Então, mas aí nasce, aí tem que cuidar. Tem que limpar, tem que dar mamadeira, tem que cuidar, tem que levar no médico, no pediatra, tem que trocar fralda. Quantos pais aqui ajudam a trocar a fralda do bebê? Já ajudaram? Poucas mãos, hein? Pai também é pai da criança, viu? Ah, eu não gosto. A pergunta que eu fiz cedo, vou perguntar para você. Limpar o cocô da criança é bom ou é ruim? Limpar o cocô da criança é bom ou é ruim? É bom. É bom. É bom ou é ruim? Para que você entenda, da mesma forma que é ruim, não é gostoso, o cheiro não é bom, às vezes você vai mexer ali e se suja também, né? Ninguém gostou dessa. Isso é coisa de falar no púlpito, pastor. Sabe, mas por outro lado é muito bom para a criança. E nós precisamos fazer isso com a criança. E na estação do cuidado, isso eu estou querendo dizer que na estação do cuidado demanda de nós serviço, demanda de nós cuidar do outro. E precisa às vezes acordar de madrugada para dar mamazinho. Às vezes, como é a mãe que tem, a mãe acorda, né? Mas se não é a mamadeira, o pai pode acordar também, viu? Esses pais que não levantaram a mão, que não logo trocou a fralda, não deve ajudar a cuidar do mamá também. Então levanta, por favor, e ajuda. Faz parte, você é pai, faça parte. Tá? Antes e depois. Tá? Tem gente que é só pai antes, depois não é pai, não é o criador da criança. Então, exige da gente um esforço, mas um esforço que traz alegria, que é gostoso, que é bom, porque a gente vê o resultado. Da mesma forma, o agricultor que cuida da planta, ele cuida, está ali, ele vê, tem que dar trabalho, porque ele tem que acordar, tem que ir lá tirar, tem que passar veneno para matar a praga, tem que adubar, dá trabalho, mas quando ele vê a planta crescendo, ele fica muito feliz. Da mesma forma, quando nós cuidamos uns dos outros, nós fizemos agora casas de paz, nós estamos semeando a palavra do Senhor, só que a gente não pode semear e depois não cuidar. Eu disse que nós vivemos essas fases, as estações da vida. O cuidado que se tem com um bebê, como os que vieram aqui à frente,
Não é o mesmo cuidado com uma criança de 2 anos. Não é o mesmo cuidado com uma criança de 7 anos. Não é o mesmo cuidado com um pré-adolescente de 11. Um adolescente, 13, 15, 17. Cada fase tem um cuidado diferente. E nós passamos por todas elas. O que é importante é que a gente entenda e saiba fazer o papel nosso. E é importante que a gente saiba em que fase nós estamos dessa história. Qual é a sua fase? Você está naquela fase ainda, você está se sentindo longe de Deus, e Deus precisa limpar o seu coração para que a semente da palavra chegue lá? Deus está interessado em entrar na sua vida e mudar a história da sua vida. Talvez você diga assim: pastor, eu sou um bebê espiritual, eu estou começando agora. Eu ainda não sei muita coisa, eu preciso que alguém me ajude. E eu te digo, se ligue a alguém que vai poder te cuidar de você, que vai ser seu pai, sua mãe ou mãe espiritual, que vai te ajudar nessa primeira fase, que talvez você não saiba o que fazer. E esse pai e mãe espiritual vão cuidar de você, dar papinha, limpar a fraldinha, porque às vezes a gente faz coisa errada, né? Alguém não faz, todo mundo faz, né? Então a gente precisa um do outro. Talvez você esteja numa fase de adolescência espiritual. O adolescente é o quê? Ele é meio criança, meio adulto. Ele tem umas atitudes, ele quer que seja reconhecido já como grande, que tem responsabilidade, mas ele tem umas atitudes de criança, né? A menina quer uma liberdade, mas a hora que está no quartinho dela, ela brinca ainda de boneca e faz algumas coisas lá de criança. O adolescente é essa fase de transição, mas daqui a pouco já amadurece um pouco, é jovem, e chega uma fase onde nós não estamos perfeitos, mas nós amadurecemos. E nessa fase da maturidade é a fase onde a gente começa a cuidar de outros. Até uma certa idade a gente precisa de cuidados de alguém. Chega uma fase onde a gente está aprendendo a se cuidar. Passa por uma fase onde nós assumimos cuidar da nossa vida. E chega uma fase onde nós começamos a cuidar de outros. Qual estação dessa você está na sua vida? Você está com aquela mata virgem que precisa ainda de uma semente da palavra, está se sentindo longe de Deus? Você é um bebê espiritual? Você é um adolescente espiritual? Você é um jovem? Ou você já está maduro espiritualmente? Conforme a fase que você está, indica aquilo que você tem que fazer. Sim ou não? O que não pode acontecer, queridos, é que a gente permaneça sempre uma criança, um bebê espiritual. Nós não podemos ficar uma criança espiritual, um adolescente espiritual. A gente precisa crescer na nossa vida. Nós precisamos passar as estações da nossa vida. Se você é um crente, se você não tem Jesus, você precisa aceitar Jesus na sua vida. Se você sente que está longe dele, assim vai começar uma nova história na sua vida. Eu aceitei Jesus, eu sou ainda um bebê espiritualmente. Se ligue a alguém que vai cuidar de você, que vai te ajudar nessa caminhada, nesses primeiros passos com Jesus. Eu não sou, já estou mais ou menos, já tenho um tempinho, mas de vez em quando eu estou bem, outro tempo eu estou mal, eu sou como é que chama? Uma montanha russa espiritual, mas estou vindo, amém, venha, não desista, para você amadurecer. Já estou aprendendo a cuidar de mim, já faço a minha comida sozinho, já sei me virar. Chegou na maturidade, você precisa cuidar de outros. Você precisa cuidar de outros. Amém?
Então, a mudança de estação fala de uma mudança de vida. Nós precisamos olhar quem nós somos em Cristo, em que ponto nós estamos em Cristo e avançar. É o que Paulo falou da igreja de Colossenses. Falou: olha, desde que chegou o evangelho em vocês, vocês receberam com fé, estão trabalhando e a vida de vocês foi mudando. E Paulo disse: eu oro porque eu fico feliz que o cuidador, o cooperador, que o pastor que cuidava deles lá era Epáfras, trouxe notícias boas deles. Que eles não tinham ficado como crianças, bebês espirituais na fé, eles tinham crescido. Nós precisamos olhar para a nossa vida e não nos conformar como cristãos. Não nos conformar, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Você precisa, já estou maduro, você quer crescer mais? Quantos querem crescer mais espiritualmente? Cuida de outros. Ah, pastor, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que alguém ia me encher de vitamina. Quantas mulheres aqui que são mães hoje, que tinham dificuldade com a sua mãe quando era jovem, adolescente? Teve dificuldades? Todo mundo teve, né? Aí quando você foi mãe, não mudou o seu conceito da sua mãe? Sim ou não? Quando nós passamos a cuidar de outros, os nossos conceitos mudam porque a gente amadurece mais ainda. E eu te digo para você que é um cristão há muito tempo, para de ser criança e comece a cuidar de outros. Amadureça na sua vida espiritual. Porque quando a gente não tem isso, a gente começa a ficar vendo problemas. A gente começa a ver e fica ali rodeando, e a gente não está envolvido com o crescimento da vida verdadeira de Deus. Mudança de estação é uma mudança de vida. Nós permanecemos em Jesus. Nós permanecemos em Jesus, mas a vida vai amadurecendo, nós vamos crescendo. João 15, 9 e 10, Jesus fala assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão em meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Nós permanecemos em Jesus, mas vamos amadurecendo, vamos crescendo. Um segundo aspecto da mudança da vida, da mudança espiritual e da mudança de fase, é que na mudança de fase nós passamos a ganhar uma família. Na mudança de estação nós ganhamos uma família. Nós ganhamos uma família. Quando a sementinha é jogada lá na terra, ela fica lá sozinha. Mas quando começa a brotar, se ela foi plantada por um agricultor que está ali com a sua safra, ela vai ver que ela não está sozinha, que tem um monte de outras plantinhas como ela ali naquele lugar. Assim como o bebê, quando saiu, estava lá sozinho, aparentemente sozinho dentro da barriga da mãe. Já ouvi umas vozes assim, né? Estranhas. Mas quando sai, percebe que há uma família. Quando nós mudamos de estação, se você estava na estação do cultivo, na estação do cuidado, você vai perceber que você encontra uma família. Assim como o bebê, como a planta que precisa ser cuidados, na família é o lugar onde a gente vai ser cuidado. Na família é o lugar onde a gente vai ter aquilo que a gente precisa, os nutrientes que nós precisamos. Você é hoje aquilo que você aprendeu com sua família, com seu pai, com sua mãe. Aquilo que você é hoje, as coisas que você tem como caráter na sua vida, foram coisas que você aprendeu com os seus pais, especialmente com os pais, com a família com quem você viveu. Sempre tem alguém que diz assim: olha, eu aprendi a falar a verdade com o meu pai, eu aprendi a ser honesto com a minha mãe, eu aprendi. Cada um fala alguma coisa que aprendeu com o pai e com a mãe, não é assim? O que você aprendeu? Qual o legado dos seus pais na sua vida? Ou dos seus pais, ou de quem criou você? Alguns
Não foram criados pelos pais biológicos, mas foram criados por alguém. Quais são os princípios que estão na sua vida que foram deixados por alguém? Assim também na vida espiritual, alguém precisa nos ensinar os primeiros passos, nos ensinar o caminho, nos ensinar a andar. O bebezinho está lá, ele não sabe andar. Dá trabalho? Dá trabalho. Na fase de bebê, de criança, onde nós ensinamos as primeiras coisas. Isso não pode, criança, porque depois ele vai ser um adulto que vai entender que coisas podem e coisas não podem. Isso é importante hoje. Tem muitos pais que estão deixando os filhos fazer o que querem, e não é dessa forma você vai criar um adulto muito complicado, porque ele vai entender que ele pode fazer todas as coisas. O dia que alguém falar um não para ele, ele vai ter muita dificuldade na vida. É melhor ele aprender um não com você. Amém? É preciso entender isso. Então nós ganhamos uma família. Nós passamos a ser cuidados. E na família um cuida do outro. Não é somente o apóstolo sempre fala, né, que ele era o mais velho na família, tinha que cuidar dos outros, né? Ele tinha que era o responsável lá. De vez em quando o bebê chorava, não dormia, dava um beliscão. Aí a criança chora, aí dorme. Brincadeira. Mas nós precisamos, nessa fase, aprender a viver como família. A gente está vivendo num tempo onde cada pessoa, tem pessoas que estão vivendo um monte de gente, mas estão vivendo isoladas. Estão vivendo somente para si. E essa pergunta é importante. Você tem convivido bem com a sua família? Você tem amigos? Você tem pessoas com quem você reparte sua vida? Como igreja, nós precisamos ser uma igreja de família. Uma família, um grupo onde um está cuidando do outro. Eu não dou conta de cuidar de todo mundo. Mas se cada um cuidar de um, todos nós estaremos sendo cuidados. Nós estaremos sendo cuidados uns pelos outros. Nós precisamos entender que essa família, ela veio para ser bênção na nossa vida. Quantos aqui já foram abençoados por alguém da família da fé? O que você recebeu de bênção dessa pessoa? Recebeu um presente? Hoje? Olha aí. O Juliano recebeu um presente, está ali com uma sacola ali de presente. Quem conta aí alguma bênção que você recebeu de alguém, de um amigo, da família da fé, da sua célula, de repente? Fala, Carinho. A Carinho estava desesperada num momento da vida dela, que o marido tinha abandonado. Chegou uma pessoa que deu um abraço, desejou a paz do Senhor para a sua vida. E aquele abraço trouxe o marido de volta ali naquela hora? Não. No outro dia ele voltou. Olha que coisa. No outro dia ele voltou. Por falar em voltar, essa semana nós passamos por 3 velórios, né? Perdemos aqui, mas o céu ganhou, né? A irmã Conceição, e podemos estar ali com a família da irmã Conceição, que acho que da família dela só ela que vem na igreja, né? Só ela que vinha? Só, né, irmã Cleide? A Rúbia perdeu a sua mãe. Podemos estar com a Rúbia lá no velório da sua mãe. E o irmão Gessler também perdeu o seu pai. Nós estava ali no velório da irmã Conceição. O Gessler estava entrando para
para a CESF e viu a gente lá e foi lá falar conosco. Falou: perdi meu pai. E no outro dia, na mesma capela, entrou o pai dele. Nós pudemos estar com eles nesta semana. O caso da Crenil recebeu um abraço, não sei se uma oração, o marido voltou. Na vida dessas pessoas, as pessoas não voltaram. Mas sabe, havia amigos ali. A irmã Conceição, a família dela, não é da igreja, mas muitos irmãos da igreja estavam lá. E a família pôde ver que ela tinha uma outra família, que amava ela, que amava a ponto de estar lá. Podemos estar com o Gessler, com a Rúbia, porque nós somos uma família. A gente às vezes não resolve, mas a gente está ali para dar um abraço que conforta. Nós precisamos, como igreja, crescer nesse aspecto, amém? Nós precisamos estar juntos uns dos outros. Nós precisamos olhar um pelo outro, para a necessidade um do outro. De manhã nós estávamos reunidos com os diáconos ali, falando. Os diáconos têm cuidado da parte da ação social da igreja. E há uma prioridade. E eu estava falando a respeito da prioridade. Nós temos aqui recebido alimentos para ajudar as pessoas que estão precisando. Agora, eu faço essa pergunta: se a gente tiver um saco de arroz, de feijão, 1 litro de óleo, e aparece uma pessoa da rua e vem pedir uma cesta, e tem aqui dentro da igreja um irmão que está necessitado e precisa da cesta, para quem eu devo dar essa cesta? Para quem? Os dois precisam. Graças a Deus a gente não tem essa dúvida aqui. Tem a nossa despensa pelos irmãos que têm vindo trazer. Inclusive domingo que vem é o dia onde nós trazemos as cestas aqui, né? As células se reúnem, pessoas trazem individualmente aqui o seu quilo de alimento. Tem dado, Deus tem abençoado. Mas se nós tivermos que fazer se tiver uma escolha dessa para fazer, a Bíblia ensina, Deus fala assim, para nós cuidar primeiro dos da nossa família. Há uma prioridade. Então eu quero te convidar a olhar para os irmãos com um olhar de amor, de cuidado. Talvez não está precisando de uma cesta, está precisando de um abraço, está precisando de uma visita, está precisando de alguém que coloca para cima. Nós somos e devemos ser uma família. Nós não podemos e não devemos entrar no conceito que o mundo está vivendo de isolamento. Igreja é família. É uma família tão importante que ela é uma família eterna. Lá no céu, eu e a minha esposa, né, a Theo, aqui, lá no céu, se ela me procurar como esposa, lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Mas a gente vai continuar sendo irmãos da fé. Não estou desvalorizando a família que a gente tem aqui. Pelo contrário, Deus fala para a gente cuidar muito bem da família aqui. Mas entende que a família da fé é uma família eterna? Nós precisamos cuidar uns dos outros. E aquilo que a gente faz aqui vai valer eternamente. Se a gente não está bem aqui, a gente precisa cuidar daqui. Porque lá no céu não vai ter cantinho para ninguém. Não vai ter o meu canto, o seu canto. Aquela pessoa que eu perdoei, mas não quero ficar com ela. Não vai ter isso. No céu não entra isso. A gente vive junto. E vai viver junto eternamente. Então começa a gostar a partir de já. Começa a perdoar desde já. Mas há uma prioridade. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Jesus disse em João 12, versículo 24. O texto está falando a respeito de Jesus. Ele fala assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Para que a gente frutifique, para que nós frutifiquemos, nós vamos precisar também passar
por morrer. Morrer para muitas coisas que nós queremos, que nós vivemos. Porque ele fala assim, ó, se o grão ficar sozinho e não morrer, ele vai ficar sozinho lá. Mas se ele morrer, ele vai frutificar. E Jesus estava falando dele mesmo, que quando morreu, ele estava sozinho lá na sua morte. Mas quando ele ressuscitou, ele disse, na cruz eu atrairei a todos. Ele começou a ter uma grande família. Só que também, se a gente quer ser frutífero na vida espiritual, nós vamos precisar morrer para nós mesmos. Morrer para a nossa carne. Como eu disse, cuidar do outro, cuidar de uma criança exige de nós trabalho, esforço. E nesse cuidado, nessa família, vai depender de nós esforço. Talvez deixar um pouquinho as nossas redes sociais, sair da rede social e ir lá, olhar o outro no olho. Talvez deixar um pouquinho as séries da Netflix, falando aqui para a moçada, que eles sentam e quer ver a série toda, né? Tá, a turminha, eles já se olharam aqui, ó. Já estão falando qual que eles assistem. Mas sim, entra dentro da caverna e fica lá. E está lá isolado do mundo. Eu falei de manhã, quando eu era criança, alguns talvez viveram isso, a gente tinha uma liberdade maior. Não tinha muito negócio de ficar muito dentro de casa. A gente saía, brincava, e jogava bola na rua, entrava lá, né, para os matos, caçar passarinho, fazer coisa. Hoje não dá para fazer isso. A gente está vivendo um tempo muito complicado. A gente está se fechando dentro das nossas casas, os ladrões estão ficando soltos e a gente está ficando preso. Só que isso tem criado um tipo de pessoas, e nós mesmos, que se isola do mundo. Nós fomos fazer uma visita sexta-feira, e a pessoa que nós fomos visitar, e foi um tempo abençoado ali, o casal falou assim, ó, nós mudamos do nosso prédio, a gente só conhecia um vizinho. Pelo menos no andar, são 4, né? Geralmente é assim. Mas os vizinhos de cima e de baixo, se via no elevador, falava oi, oi. Não se conhece, não conversa. Aí a gente vive isolado do mundo, e nós passamos a ser passivos com respeito a tudo que acontece no mundo, e não pessoas, não ativos. Nós precisamos olhar para nós. Família exige de nós atividade, se envolver com o outro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, eu preciso de você, e você precisa de mim. Eu vou cuidar de você, e você também cuida de mim. Na estação do cuidado, nessa família, nós exercitamos o amor. Terceira e última lição é que na mudança de estação, a gente entra para um novo nível de revelação. Fala comigo, um novo nível de revelação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus falou dessas mudanças na vida dos seus discípulos. Eles passaram por essas fases, mudança de vida na vida deles. Depois eles passaram a ser servos. Agora Jesus fala uma coisa importante, ele fala assim, já não chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas os chamo os amigos, os chamo amigos. Porque daí eu vou trazer revelação para você. Enquanto a gente está num nível de servo, talvez num nível de bebê, mas vai chegando um tempo de crescimento, onde Deus começa a trazer para nós revelação. Como um filho que cresce, vai amadurecendo, vai aprendendo as coisas da vida. Não só o beabá, o 1 mais 1, 2 mais 2. Chega um momento que a gente não está só com conhecimento, mas a gente tem também sabedoria. A saber a viver. Saber a viver. Nós precisamos entender esse processo. E Jesus fala assim, então, eu chamo vocês de amigos.
agora vocês vão entender um pouco mais o que eu faço. Porque o servo faz o trabalho, mas por que está fazendo isso? E o patrão fala assim, está fazendo porque eu quero. Eu quero, manda, eu só mando, você só obedece. Agora o amigo, por que você está fazendo isso? Ah, rapaz, você não sabe. Quer dizer que eu sonhei. Eu quero dizer que eu estou animado, porque eu estou pensando nisso e nisso e naquilo. E o amigo fala assim, então tá, eu estou com você nessa. Eu vou me envolver. O Senhor quer que a gente entre no reino entendendo o nosso papel, um papel de amigo, de família, de irmão de Jesus. Eu não estou aqui fazendo um trabalho para o outro. Tem muita gente que infelizmente está na igreja, fazendo um trabalho, que ele não sabe nem para quem que é. Mas quando você está ligado a Jesus, quando Jesus é seu amigo, Ele começa a trazer revelação para você. Nós precisamos sair do papel básico do relacionamento com Jesus para um relacionamento de amigos. Isso é uma pergunta importante. Você é amigo de Jesus? Amiga de Jesus? Você conversa com Ele? Você tem conversado com Ele? Tem falado com Ele? Nós precisamos sair do nível básico. Nós precisamos ser amigos de Jesus. E assim Deus vai te trazer revelação. Eu gosto do texto, de manhã eu falei a respeito do texto, que Deus aparece para Abraão, e é uma figura de 3 anjos que aparecem, e começam a conversar com Abraão, falando, lembrando a ele a promessa, olha, você vai ter um filho, e a mãe, a esposa, que está lá dentro da tenda, ela ri, né? Porque onde já se viu uma mulher de 90 anos ter filhos? Mas os anjos chegam ali trazendo uma revelação para ele, porque ele era amigo de Deus. E aí, é só um dado importante, quer dizer, não é importante, mas só um dado. O nome do filho, por causa disso, foi Sorriso, né? Porque a mulher riu, o nome do filho foi Riso, Sorriso. Esse é o significado de Isaac. Cadê o seu Isaac? Isaac significa sorriso. Mas daí os anjos vão despedindo de Abraão, e a Bíblia diz que Deus tinha uma outra visita para fazer depois dessa. E essa visita era em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí Deus fala assim, eu não posso negar essa notícia para o meu amigo Abraão. Abraão precisava saber de Sodoma e Gomorra? Ou melhor, Deus precisava falar para Abraão? Não, mas como é meu amigo, eu vou falar para ele. Deus não precisava falar. Agora, como Ló também tinha um amigo, uma família, o Abraão tinha uma família, que era o seu sobrinho Ló. O Abraão também faz um questionamento, Senhor, mas se tiver 50 lá que conhecem a Ti, o Senhor destruiria? Não, não destruiria. Se tiver 20, vai fazendo toda uma... Ele estava querendo defender o seu sobrinho Ló. E ele defendeu, Deus tirou Ló daquele lugar, antes de destruir. Mas só para dizer que Deus vai trazer revelações novas. E há uma história de um homem que era o ganhador do prêmio do melhor milho da sua região. Ganhava o prêmio de o grande milho, o milhão. Quem quer ganhar um milhão? É o prêmio do grande milho, tá? E ganhou o prêmio e veio um repórter perguntar para ele, o que o senhor faz? Qual é o seu segredo para que o seu milho seja esse milho tão bom, tão saudável, tão grande, que dê tantos... É tão saudável assim, tão bom. Ele falou assim, olha, o meu segredo é o seguinte, eu dou das boas sementes que eu tenho para os meus vizinhos. E aquele jornalista fez uma cara de espanto, mas como assim? Se o senhor dá as boas sementes para os seus vizinhos, eles vão ter bons milhos. Ele falou assim, sabe o que é? Quando chega a época da polinização, o vento vem,
Os animais que fazem, os insetos que fazem a polinização, eles jogam do que está ao redor na minha plantação. Então, como tem coisa boa lá, vem e fica melhor a minha ainda. E você aprende com essa história? O que nós aprendemos com isso? Fala, distribua sementes, distribua boas sementes para as pessoas que estão ao seu redor. Distribua boas sementes para as pessoas que estão perto de você. Cuide delas. E assim você vai ser abençoado. Quando a gente cuida, nós somos abençoados. Nós fomos lá visitar as pessoas. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Agora a gente tem muitas vezes a seguinte coisa: olha, está difícil, eu vou me mudar como aquela coruja. Mas você pode ser uma pombinha que dá uma boa notícia para a coruja, né? Você pode ser a pombinha que dá bons conselhos, que tem uma palavra de bênção, uma palavra de fé, uma palavra que vai ajudar, né? Que nós sejamos como essa pombinha, a pombinha que tinha uma palavra, um alimento para o outro, e não aquilo que ia fazer ela continuar a mesma pessoa. Nessa nova estação, nós vamos ter um nível novo de revelação. Você vai conseguir entender, você vai ter revelação de Deus. Sabe como quantos aqui gostariam de ver Jesus? Você tem uma grande oportunidade todos os dias. Jesus disse certa vez: eu tive fome e me deste de comer. Fui preso e foste me visitar. Era estrangeiro e você me acolheu. E alguém perguntou: Senhor, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? Ele disse: quando vocês fizeram destes pequeninos, a mim o fizeste. Quando nós estamos cuidando uns dos outros, nós estamos fazendo a Jesus, nós temos revelação de Jesus. Você pode ter muitas revelações do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Qual estação espiritual você está? Conforme a estação, que resposta você tem que dar ao Senhor? Baixe a sua cabeça e aquilo que Deus falou com você nesta noite, comece a falar com Ele a respeito do que Ele ministrou no seu coração. Mas eu quero dizer, pode continuar de cabeça baixa, orando e falando com Deus. Mas eu quero dar uma primeira palavra a você que sente que a sua vida está toda em desordem, como aquela mata selvagem, precisando ser limpa. E você tem sentido isso é tão ruim que você não sente que está ligado a Jesus. Eu quero dizer que Jesus está aqui e Ele quer entrar no seu coração. E Ele só depende de uma decisão sua, de você querer isso. Se você quer isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, quer que Ele venha dentro do seu coração, eu gostaria que você levantasse sua mão. Se você entende, está distante do Senhor e quer que Ele esteja no seu coração, amém, pela sua mão levantada. Eu quero orar por você. Se você tem esse desejo, se você tem sentido longe de Deus, mas quer, gostaria de chamar você à frente. Vem aqui à frente, dê um passo em direção ao Senhor, porque Ele já deu um passo em direção a você.
morrendo lá na cruz por você e por mim. Se você quer hoje fazer essa entrega, dê um passo à frente e nós queremos orar por você. Pode chegar, nós vamos orar por você. Talvez você esteja na fase de bebê espiritual. Então você vai dizer para Deus: Deus, me dê um bom pai, uma boa mãe espiritual. Me ajude, Senhor, porque eu preciso de alguém cuidando de mim, me dando a direção, porque eu ainda não sei os passos certos, eu não sei a maneira certa. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude. E se você quer crescer, você pode vir à frente também, nesse outro canto aqui. E se você já entende que é um adolescente, um jovem espiritualmente, ou que já está maduro, e hoje entendeu que Deus quer que você também tome uma decisão de cuidar de outros, venha fazendo essa entrega ao Senhor nesta noite também. Saia do seu lugar e fala: Senhor, eu entendi o seu recado. Eu não quero mais ficar na mesma estação, eu quero crescer. Eu quero cuidar de outros. Eu quero fazer a tua obra. Para isso me capacite. Me ajuda a me desprender daquilo que segura os meus pés. Me ajuda a me desenredar daquilo que me atrapalha na minha vida espiritual de crescer. Me dá um olhar para o próximo, para o outro que está precisando, Senhor. Me ajuda a me envolver de fato com o teu reino, a viver não só como um servo, mas como um amigo de Jesus, entendendo os teus planos, o teu propósito aqui na terra, o teu propósito para a minha vida pessoal. E o Senhor me capacitou com dons para que eu use para a tua glória, e eu quero usá-los, Senhor. Eu não quero enterrar o dom que o Senhor me deu. Pai, vem sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Vem tocando e movimentando o nosso coração, Espírito Santo de Deus, para que nós não fiquemos mais no mesmo lugar. Se você é um líder, venha ajudar a orar pelas pessoas que estão aqui à frente. Se você está aí, comece a orar com aquilo que Deus falou com você. Talvez você não dê um passo à frente, mas eu tenho certeza que Deus falou algo no seu coração. Comece a orar e falar com Deus a respeito do que Deus falou com você. Se disponha para o Senhor. Se disponha para Deus. Fala assim: eu estou aqui com o meu coração aberto. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Você tem meninices na minha vida, me ajuda a amadurecer, Senhor. Senhor, eu não quero mais permanecer na mesma estação. Eu quero crescer. Eu quero ser uma bênção para as pessoas que estão ao meu redor. Ajuda-me, Senhor, a sair da casca. Ajuda-me, Senhor, a me desprender. Ajuda-me a olhar o outro com o olhar de amor que o Senhor tem. Ajuda-me, Senhor, a viver uma nova história. Ajuda-me, Senhor, a amar. Que o amor preencha o meu coração. Que as palavras que saem da minha boca sejam palavras de incentivo e não de murmuração ou crítica. Vem, Senhor, sobre a nossa vida. Vem fazendo no Senhor uma igreja que ama um ao outro, que é uma família, que cuida uns dos outros, que se responsabiliza, que, Senhor, se importa com o outro. Venha, Senhor, sobre nós. Vem fazendo, Senhor, na nossa vida algo novo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo de Deus, Senhor, movimenta a nossa vida para que não fiquemos mais na mesma estação, no mesmo lugar. Ajuda-nos a vencer.
Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer de nós. Senhor, toca hoje a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui neste lugar, nesta noite. Encha-os, Senhor, e direciona-os dentro do teu propósito, dentro da tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.